Olá, meu nome é Mariana Lira, sou estudante do curso de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o trabalho Por um Museu de Arte de João Pessoa, a luta e o legado de Hermano José, com a autoria de Mariana Lira de Souza, UFPB, e Sabrina Fernandes Melo, PPGAV, UFPB, UFPE. O desenho que está na capa é de minha autoria e é uma representação do prédio onde seria sediado o Museu de Arte e que hoje é o Colégio Isabel Maria das Neves, no centro, que fica no centro da cidade. E o desenho entra mais como a ideia de um rascunho, de um projeto que não sai de fato do papel. Sobre a pesquisa, ela nasce em dois momentos. O primeiro momento, dentro de sala de aula, em disciplinas voltadas para a museologia, mas que, para além dos aspectos teóricos, também refletem sobre o cenário museal e cultural de João Pessoa, e que, infelizmente, acaba por ser uma reflexão sobre esquecimentos. No segundo momento, é dentro da reserva técnica do Museu Casa de Cultura Hermano José, onde eu trabalho como estagiária bolsista, e, enfim, nesses processos de catalogação, de higienização e organização da reserva, eu me deparei com a planta desse museu e, em seguida, com diversos outros documentos referentes a esse projeto, né? Então, eu decidi debruçar minha pesquisa em cima disso. Dos objetivos. O objetivo geral é discutir a existência de um projeto para a criação de um museu de arte para João Pessoa na década de 1970. E os objetivos específicos são evidenciar a militância cultural de Hermano José, especialmente voltada para as artes visuais, analisar 3 documentos encontrados no acervo do MCCHJ e refletir sobre o cenário museal em João Pessoa. E das fontes, para além do acervo da reserva técnica, foram 2. O livro intitulado A Vida Luminosa de Hermano José, escrito por Iris Mar Fernandes, lançado em 2013, e o livro Hermano José, organizado pelo próprio Hermano em Vida e lançado em 2003. E para uma breve contextualização, Hermano nasce em 1922, em Serraria, na região do Brejo Paraibano, região que vai inspirar Hermano em muitas das suas produções artísticas. E em 1946, ele entra para o Centro de Artes Plásticas da Paraíba, o CAP, uma instituição privada com aulas de desenho e pintura, mas que foi de extrema importância para a produção de arte e formação de artistas em João Pessoa, como o próprio Hermano. Em 1956, Hermano se muda para o Rio de Janeiro e entra para o ateliê de gravura do Museu de Arte Moderna, no MAN Rio. Nesse momento, para além dele se consolidar como gravador, ele também passa a entender a importância das redes de incentivo aos espaços destinados para a arte. Em 1976, o governador Ivan Bichara, entendendo Hermano como esse agente cultural, ele chama Hermano para voltar a João Pessoa e Hermano volta com o intuito de elaborar o Museu de Arte. Em 1978, Ivan Bichara chega a anunciar o projeto de lei que cria o Museu de Arte, mas em agosto do mesmo ano, ele renuncia o cargo de governador para se candidatar ao Senado, perde, e quem assume é o seu vice, Dorival Terceiro Neto. Em 1979, acontecem as novas eleições para governador e quem ganha é Tarcísio Miranda Buriti. Nesse momento, começa a se escantear o projeto do Museu de Arte. O governador Tarcísio Buriti, junto ao arquiteto Sérgio Bernardes, começam a pensar num outro modelo de instituição cultural. E aí chegamos no Espaço Cultural José Lins do Rego. Em 1977, em Paris, na França, foi inaugurado o Centro Nacional de Arte e Cultura Georges Pompidou. E no momento em que surge o Georges Pompidou, todo o modelo de instituições culturais, ela começa a mudar. E o centro cultural proposto é completamente diferente dos museus tradicionais. E em 1982,
é inaugurado o Espaço Cultural José Lins do Rego, pensado pelo arquiteto Sérgio Bernardes e o governador Tarcísio Buriti. Hermano chega a assumir a coordenação do setor de artes plásticas do espaço cultural, mas anos depois ele pede demissão devido à negligência do espaço com a área de artes. Para os resultados, eu trouxe 3 documentos encontrados na reserva técnica. O primeiro é uma notícia de jornal com o título Criado o Museu de Arte de João Pessoa. Na notícia, ele traz a presença do diretor do Museu Nacional, Gerardo Câmara, e a do pró-reitor da Universidade Federal, Iveraldo Lucena, um grande apoiador da produção artística na época. E como consequência disso, a gente consegue entender o caráter nacional e interinstitucional da criação do Museu de Arte e como ele trazia uma possibilidade enorme de novas redes de conexão, né, dentro e fora do estado da Paraíba. O segundo é uma entrevista que Hermano concedeu ao jornalista Bill Ramos em 1997, anos depois da inauguração do Espaço Cultural. No primeiro momento, ele deixa claro que ele pensa o engavetamento do museu como uma consequência política, quando ele diz: se Ivan Bichara tivesse ficado até o fim de seu governo, João Pessoa hoje teria um museu decente. Ele também traz a ideia de responsabilidade de Sérgio Bernardes sobre o esquecimento não apenas do museu, mas como a preferência por um centro de cultura no modelo parisiense, quando se refere ao arquiteto como muito cheio de bossa e muito cheio de brilho. E, por fim, a indignação com o negligenciamento da área de artes visuais dentro do espaço cultural, quando ele diz: ali só funciona mesmo o cinema e o teatro e mais nada. O último documento é uma lista de sugestões para a área de artes plásticas do espaço cultural, escrito por Hermano em 1980. O primeiro ponto a se levar em consideração é que esse documento comprova a primeira entre várias tentativas de Hermano conseguir condições básicas e adequadas para as artes visuais. Em seguida, nós podemos refletir que, mesmo essa lista tendo sido escrita 2 anos antes da inauguração do Espaço Cultural e sendo o seu primeiro item um espaço para a criatividade, Hermano continuou tendo dificuldades com relação ao esquecimento da área de artes visuais pelo espaço cultural, tendo que dar aula de desenho em lugares improvisados por diversas vezes. E, por fim, eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo a imagem da Casa Ateliê de Hermano José. É uma imagem antiga encontrada no acervo e que ele deixou tanto a casa como o seu acervo e a sua coleção. Ele doou para o UFPB e que hoje é o espaço onde é o Museu Casa de Cultura Hermano José, o MCCHJ. E gostaria de concluir refletindo sobre esse espaço que está nascendo agora e sobre a trajetória de Hermano José, que foi marcada diversas vezes pelo fortalecimento de espaços voltados para a arte e para os artistas. E pensar sobre o cuidado e a potência que está por vir. E é isso. E aqui algumas das referências. Obrigada pela atenção